Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, aqui estamos para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Estamos a gravar na quarta-feira à tarde, dia 25 de junho. O meu nome é António Saraiva Lima, acompanham-me como habitualmente a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Neste episódio vamos olhar naturalmente para os ataques do passado fim de semana, levados a cabo pelos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas e para os desenvolvimentos dos dias seguintes do conflito entre Israel e o Irão. Uma conversa que também nos vai levar até à base das Lajes, nos Açores, que terá tido um papel relevante na operação militar norte-americana. Vamos ainda tentar perceber o que saiu da Cimeira de Líderes da NATO, que terminou há poucas horas em Haia, nos Países Baixos, incluindo os planos do governo português para antecipar a meta dos 2% do PIB em gastos militares até ao final do ano. Começando então pelo Médio Oriente, os Estados Unidos lançaram no sábado à noite um ataque cirúrgico contra 13 instalações nucleares do Irão, incluindo Fordow, uma central subterrânea onde a República Islâmica tem as centrifugadoras que enriquecem urânio mais rapidamente. A operação complexa envolveu bombardeiros B-2, a estreia da utilização de bombas móveis, chamadas Bunker Busters, concebidas para atingir alvos a mais de 60 metros de profundidade. Donald Trump fala num enorme sucesso, garantiu que o programa nuclear iraniano foi destruído, ainda que um relatório do Pentágono tenha concluído que apenas foi possível atrasá-lo durante alguns meses. O Irão retaliou, disparou mísseis contra uma base militar americana no Catar, que foram ainda assim neutralizados. O presidente dos Estados Unidos forçou depois Israel e Irão a aceitarem um cessar-fogo, tendo inclusivamente tecido duras críticas a Israel, seu aliado, por ter violado esse cessar-fogo. Carlos, nós no último episódio o Carlos sublinhava a importância de o conflito se manter a nível regional e dos Estados Unidos não intervirem. Eu faço-lhe uma pergunta muito direta. Por que é que Trump decidiu atacar o Irão? E já agora, ou seja, o que é que o levou a concluir que as vantagens dessa intervenção superam os riscos de mais um envolvimento direto dos Estados Unidos no Médio Oriente? É um cálculo arriscado, quer do lado de Israel, cuja dependência em relação aos Estados Unidos aumentou, quer em relação aos Estados Unidos, porque a intervenção é uma intervenção que tem um risco fundamental. O sucesso da operação, para além de atrasar consideravelmente e de criar uma nova ameaça, não apenas em relação ao programa nuclear iraniano, mas a todos os outros candidatos que queiram desenvolver esse tipo de armas, o sucesso, para lá da capacidade militar e da destruição das instalações nucleares no Irão, o sucesso desta decisão depende do seu efeito político. Depende de esta ação ser reconhecida dentro do Irão pelas elites iranianas como uma ação que põe em causa definitivamente a grande estratégia do Irão. A grande estratégia do Irão tem essencialmente três componentes. Os proxies passaram à história. A parte balística está reduzida muito significativamente e a parte nuclear que passou a ser um alvo dos Estados Unidos e que está comprometida, pelo menos durante um período relativamente... E os Estados Unidos aproveitaram esse momento de fragilidade do Irão? Certamente. Mas outros países tiveram momentos de fragilidade e os Estados Unidos não intervieram contra a República Popular da China. Kennedy queria intervir, o seu secretário de Defesa era contra a Coreia do Norte. Inicialmente havia o secretário da Defesa norte-americano que era a favor, a China
foi consultada e foi contra, ou os soviéticos contra a China. Aí foi Nixon que foi contra. Aqui há uma decisão de interviews. O sucesso dessa decisão depende das suas consequências políticas. Ou há ou não há uma mudança de regime. Porque isso faz toda a diferença em relação à continuação da história. O problema da bomba nuclear iraniana é, em primeiro lugar, a bomba nuclear iraniana, como qualquer outra bomba nuclear que pode desencadear um processo de proliferação, e o outro, de certa maneira, mais urgente, é o regime político iraniano. O facto de a bomba estar nas mãos de um regime teocrático, num regime fanático que quer nuclearizar um vizinho. Israel, podia ser outro. Isso é que torna a decisão dos Estados Unidos uma decisão legítima, independentemente de ser ou não uma decisão legal, de acordo com o direito internacional, é uma decisão legítima. É uma decisão legítima de Israel atacar o Irão perante esta ameaça, é uma decisão legítima dos Estados Unidos atacar as instalações nucleares iranianas perante uma ameaça deste tipo com outro regime. A situação muda. As pessoas, quando se fala do colapso do regime iraniano, ficam preocupadas porque pode vir aí um regime pior. Pergunto a mim próprio, não é? O que é um regime pior do que a teocracia iraniana e um regime revolucionário tão persistentemente ofensivo como aquele? A mudança certamente vai no bom sentido, embora seja obviamente improvável que haja qualquer tipo de transição para um regime de democracia pluralista de tipo ocidental, embora o Irão seja, entre os países islâmicos, no passado foi o mais ocidental, o mais ocidentalizado, o mais moderno, o mais industrializado de todos os Estados islâmicos. Tem uma elite muito bem formada, tem uma elite de engenheiros, tem uma grande tradição civilizacional, portanto, apesar de tudo, há algum domínio, alguma margem para ser otimista. Teresa, na sua newsletter desta semana, a Teresa dizia às tantas que a paz proclamada por Trump é frágil, e eu volto novamente ao episódio aqui do Diplomatas da semana passada, porque partindo desta premissa que Trump chegou à presidência dos Estados Unidos prometendo não envolver o país em novos palcos de conflito, eu perguntei-lhe, por um lado, se Trump tinha interesse em pressionar Israel para travar os seus ataques contra o Irão, ou se tinha interesse em juntar-se a Israel nos ataques. Uma semana depois, parece que afinal tinha interesse nas duas coisas, porque primeiro atacou o Irão e depois forçou Israel a parar com os bombardeamentos e anunciou que salvou o mundo. Para o presidente americano é tudo uma questão de narrativa, não é? É tudo uma questão de narrativa. Aliás, viu-se, já vamos falar disso, o seu comportamento na cimeira da NATO que decorreu na quarta-feira de manhã, em que ele se apresentou de facto como o salvador do mundo. Essa é a sua, ele tem de estar sempre no centro do teatro que monta à sua volta. Agora, o Carlos já disse, os Estados Unidos aproveitaram uma oportunidade talvez única que foi criada pela intervenção militar israelita contra o Irão, naturalmente. A operação foi extraordinária e permite ao Trump dizer também uma coisa que, sendo verdade, é também uma mensagem para o mundo inteiro, que é: só os Estados Unidos talvez tenham capacidade militar para levar a cabo uma operação daquela natureza, que foi, a todos os títulos, impressionante.
numa determinada altura, nos seus posts na rede social do presidente americano, dava a ideia que ele ia entrar na ideia da mudança de regime, depois travou essa evolução da situação. Agora, o que aqui vai ser a prova a curto prazo, a médio prazo não sabemos, a curto prazo da eficácia da operação que ele desencadeou, que mandou desencadear contra as centrais nucleares conhecidas do Irão, e que ele, aliás, ontem comparou às bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, não dizendo que tiveram a mesma intensidade, evidentemente, não foram bombas nucleares. Mas os mesmos efeitos, não é? Mas tiveram os mesmos efeitos de parar um conflito. Agora, as duas... Parar o conflito sem eliminar o chefe de Estado. Exatamente. Agora, as duas provas a mais curto prazo, quanto a mim, são: vai Trump aproveitar a conjuntura criada pelo ataque às centrais nucleares para forçar a mão de Netanyahu também para um cessar-fogo em Gaza? É a primeira questão que se verá, creio eu, no curto prazo, porque ele adquiriu uma vantagem enorme sobre Netanyahu nesta altura, que aliás lhe agradeceu encarecidamente. E o segundo teste a esta operação está em saber se o Irão vai ou não sentar-se no curto, médio prazo à mesa das negociações. Essa é de facto a questão que me parece aqui mais importante. E os sinais que vêm do Irão são naturalmente contraditórios, mas percebe-se que há uma intenção do regime teocrático de Teherão de aceitar retomar negociações, e dessas negociações vai depender muita coisa. Sabemos que a proposta que Trump pôs em cima da mesa antes do ataque israelita de 13 de junho ao Irão eram mais duras, mais exigentes do que aquelas que Obama em 2015 tinha assinado com uma série de países europeus e com todos os membros permanentes tem de ser do assim, Conselho. porque foi o próprio Trump que o rasgou, não é? Exatamente. Portanto, tinha de ser diferente, é mais duro, é mais exigente. Agora, tudo está em saber, como disse o Carlos, e este de facto é o elemento central, o que vai acontecer, como vai evoluir, o que vai fazer, o que vai acontecer internamente no Irão. O regime está muito enfraquecido, houve algum sobressalto patriótico das pessoas com o ataque americano, mas na verdade a realidade política do Irão não é essa. A realidade política do Irão é que desde 2009, em sucessivas revoltas populares, há um enorme descontentamento popular em relação ao regime dos ayatollahs, não só pelos limites à liberdade, pela violência brutal do regime, mas também porque as sanções internacionais tornam a vida das pessoas muito mais difícil, a situação económica é difícil. O que eu quero dizer com isto, e para abreviar, é que temos ainda imensos fatores em relação àquilo que vai agora acontecer que não podemos dominar totalmente. Portanto, creio que há ainda muita coisa que não sabemos, muita coisa que vai acontecer dentro do Irão para sabermos qual é a evolução do regime, e que, evidentemente, se não houver aí toda
estou de acordo com o Carlos, se não houver um desenvolvimento interno, uma mudança interna em Teherão, é muito difícil acreditar que esta operação militar extremamente bem conseguida dos Estados Unidos acabe definitivamente com o programa nuclear iraniano. Eles tentarão outras maneiras, não se sabe, também vamos ter de esperar algum tempo, não se sabe ainda totalmente qual foi o grau de destruição. Trump fala naturalmente em destruição total, mas Trump tem a sua maneira de ser muito própria, para ele é tudo ou nada. O antigo embaixador americano na NATO, no tempo de Obama, dizia há pouco na CNN internacional americana que vamos ter de esperar alguns dias para ter uma verdadeira avaliação da situação do programa nuclear, quando a Mossad, como sempre, com a sua eficácia maior qualquer outro serviço ou que os satélites norte-americanos faça no terreno a verdadeira avaliação. Portanto, ainda temos muita coisa que sabemos, mas temos muita coisa que não sabemos, e dessas coisas que não sabemos vai depender a evolução da situação. Mesmo assim, eu creio que é bom, é positivo que o Irão volte à mesa das negociações neste momento no Médio Oriente. Carlos, o Carlos já referiu aí um pouco essa questão. Houve muita gente, incluído o presidente francês, a questionarem a legalidade do ataque americano, à luz do direito internacional. Aqui em Portugal, parte da oposição exige mais explicações ao governo sobre o papel que a base das lajes teve na operação. Eu pergunto-lhe que papel foi esse, sabemos mais pormenores ou não, e já agora como é que Portugal se deve posicionar publicamente neste tipo de acontecimentos que envolvem as lajes? Ou não tem? A base das lajes foi essencial para salvar Israel, quer em 1973, quer em 2025, que é, de certa maneira, a guerra mais importante, a guerra dos 12 dias que Israel travou, desde a guerra do Yom Kippur. Entre 1973 e 2025, Israel não está em guerra com nenhum Estado diretamente, e aqui voltou a estar em guerra com um Estado. Eu espero, naturalmente, que, ao contrário do que se passou em 1973, quando o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, foi obrigado, por um ultimato do presidente Nixon, a autorizar a passagem dos aviões norte-americanos, quando, aliás, as autoridades portuguesas autorizam formalmente a passagem, os aviões norte-americanos já tinham levantado voo e, portanto, aparentemente não estavam à espera da autorização para usar a base das lajes. Imagino que, neste contexto, as coisas tenham sido menos dramáticas, mas espero que o primeiro-ministro português, na reunião hoje de manhã na Haia, no Conselho do Atlântico Norte, tenha dito aos seus pares que a operação norte-americana contra o Irão não teria sido possível sem as lajes, e que as lajes são uma parte importante da contribuição portuguesa para a segurança internacional e para a segurança ocidental. Eventualmente, um primeiro-ministro menos tímido diria isso também publicamente. Os portugueses também gostariam de saber o que é que o primeiro-ministro português, qual é a opinião dele sobre esta intervenção. A posição oficial portuguesa é de que se trata de uma operação de rotina, absolutamente rotina. Todos os dias chegam 900 militares norte-americanos às lajes e uma data de aviões de reabastecimento, no momento em que está a haver uma contagem decrescente numa guerra do Médio Oriente. Rotina, é uma rotina. Não se passou absolutamente nada, mas foi uma ação decisiva. As escolhas políticas devem ser feitas pelos responsáveis políticos. À partida,
aquilo que nós temos é uma escolha entre restaurar relações normais entre Portugal e os Estados Unidos. As relações entre Portugal e os Estados Unidos são praticamente inexistentes desde há 10 anos. E para restaurar isso é preciso dizer, não apenas à mesa do Conselho do Atlântico Norte, mas também publicamente, que Portugal é um aliado crucial dos Estados Unidos, designadamente quando há situações de crise tão importantes como esta, ou continuar a fazer de conta que os Estados Unidos não são a relação bilateral mais importante da política externa portuguesa, e aí dizer que é rotina, não se passou nada, não há nenhuma relação especial entre os Estados Unidos e Portugal. Muito bem, vamos agora manter-nos, na verdade, na NATO. A cimeira da NATO acabou há pouco tempo, a hora que estamos a gravar. Na declaração final, os 32 Estados-membros reafirmaram o seu compromisso com o artigo 5º do Tratado da Aliança, segundo o qual um ataque contra um membro é um ataque contra todos eles. Referindo à ameaça a longo prazo que a Rússia representa para a segurança euroatlântica, comprometeram-se a investir 5% do PIB em despesas militares até 2035, dos quais 3,5% serão dedicados à defesa pura e dura, digamos assim, e 1,5% ao desenvolvimento da base industrial e tecnológica de defesa e à promoção de resiliência na sociedade em caso de ataque. Os aliados também reafirmam o seu compromisso soberano e duradouro de prestar apoio à Ucrânia, com contribuições diretas para a defesa do país, mas ao contrário da declaração da cimeira anterior, não há qualquer referência direta ao facto de a Ucrânia ter sido invadida pela Rússia. Teresa, tendo em conta a posição de Trump sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e sobre a própria NATO, este é o comunicado possível? Este é o comunicado possível e mesmo assim, se levarmos em conta algumas declarações que Trump tinha feito antes da cimeira e depois até na sua, como é típico dele, na sua viagem no Air Force One de Washington para a capital dos Países Baixos, tendo em conta essas declarações, eu diria que este é um comunicado que exigiu muita negociação, deve ter sido um esforço enorme, incluindo da adulação do secretário-geral da NATO junto de Trump, o que resulta sempre, embora não seja muitas vezes muito bonito de ver, e no fim de contas aquilo que era essencial, o compromisso com o artigo 5º, o compromisso de que vão continuar a apoiar a Ucrânia no longo prazo, como diz o comunicado, e a meta dos 5% para a defesa, que nós não devemos olhar, creio eu, que seria um erro grande, não devemos olhar como uma imposição, embora tenha sido, do presidente americano, como ele se gaba de, aliás, ter conseguido, mas como uma necessidade absoluta dos países dos aliados europeus, porque é sobre eles que impende uma ameaça real e muito séria em relação à sua segurança, que é a ameaça da Rússia de Putin neste momento. Parece-me um bom comunicado com os objetivos. Apesar de bastante mais curto, não é? Bastante mais curto. Há quem diga, ironicamente, que é curto porque Trump não consegue ler documentos muito extensos. E o outro tinha 38 artigos, creio eu, e era um mais uma declaração especial sobre a Ucrânia. Exatamente, era um documento muito longo. Este, creio que apesar de tudo, reduz-se a uma página, a 4 pontos, porque o 5º é só dizer que a próxima cimeira é na Turquia, portanto não é propriamente um ponto que deva ser contabilizado nesta avaliação,
não, e portanto creio que foi esse o objetivo, não especificar demasiado, focar-se no artigo 5º e na promessa de aumentar as despesas de cada aliado até 2035 até aos 5%, 3,5% mais 1,5%. Agora, não se pode dizer que tudo está bem quando acaba bem, como se costuma dizer em linguagem popular. E porquê? Por quanto a mim, três razões fundamentais. A primeira razão é, naturalmente, porque o mundo está num estado de ebulição e de risco imenso e nunca se sabe neste mundo completamente caótico o que pode acontecer no curto prazo, e é bom que se perceba que este compromisso é até 2035, não é para amanhã, embora esteja prevista uma revisão em 2029 para ver se está tudo em conformidade com a situação internacional e com a segurança euroatlântica. O segundo fator que pode perturbar este resultado é naturalmente a Ucrânia. É fácil de perceber que a Ucrânia só pode evoluir para uma situação positiva para a Europa e para os ucranianos se houver pressão máxima sobre Putin e apoio máximo à Ucrânia. Não está aqui dito neste comunicado em nenhum sítio que os Estados Unidos estão comprometidos com a pressão máxima sobre a Rússia e sobre o apoio máximo à Ucrânia. Há essa interrogação, e há a interrogação final, que é o facto de, em 80 anos, nunca termos tido um presidente nos Estados Unidos da América igual a Trump, o que introduz um grau de imprevisibilidade muito grande. Trump já deve ter entrado a esta hora que estamos a gravar no Air Force One, que é já o deve seu estar a twittar, não é? Já deve estar a fazer declarações aos jornalistas sobre as quais apenas saberemos quando aterrar em Washington, e portanto não temos a certeza de que nenhuma das suas declarações assinou a declaração, possa pôr em causa aquilo que foi negociado e aceito por ele na Aliança, na Cimeira da Aliança Atlântica. Aliás, as declarações que ele lá fez foram muito simpáticas e favoráveis. Estamos com a Aliança 100%, disse ele, all the way. Se eu não estivesse comprometido com o artigo 5º, não estava aqui. Portanto, a linguagem foi favorável. Com este presidente, não sabemos o que é que isso significa exatamente. Só o Carlos chamou a atenção, só para terminar, que o presidente assinou a declaração da Aliança, da Cimeira da Aliança. Eu queria dizer que o primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol, também assinou, embora diga coisas diferentes quando está em Espanha sobre o seu compromisso com este comunicado e com a assinatura que ele pôs no fim, porque todos assinaram, os 32 membros da Aliança assinaram este comunicado. Carlos, se quiser pode comentar obviamente esta declaração, mas eu também queria fazer-lhe aqui chamar aqui um bocadinho de Portugal ao barulho, porque Luís Montenegro informou que o esforço financeiro suplementar que Portugal vai ter de fazer até ao final do ano para atingir os tais 2% do PIB em defesa terá um custo de cerca de 1.000 milhões de euros. Explicou que esse investimento será concentrado na aquisição de equipamento, no reforço de infraestruturas militares e na valorização de recursos humanos, e para além disso prometeu o aumento gradual das despesas militares de Portugal nos anos seguintes. Garantiu que não será por falta de vontade ou de dinheiro que o país vai ficar aquém das metas da NATO, mas prometeu que o Estado Social será salvaguardado. Eu já conhecemos aqui a sua opinião sobre os 2%. Eu pergunto se o Carlos esperava um plano mais concreto do governo português para chegar aos 5% na próxima década. Vai haver vários planos que vão ser apresentados anualmente
em Bruxelas, mas o comunicado, a decisão final, não implica nenhum teto anual de crescimento dos investimentos e das despesas em defesa. A decisão mais importante para esta reunião da NATO foi tomada, aliás, na antevéspera, quando o orçamento alemão foi apresentado no Bundestag, e no orçamento que foi apresentado, a Alemanha aumenta de 2/3 este ano a despesa militar. Isso é uma coisa significativa, não são 0,4% como aparentemente querem fazer as autoridades portuguesas. A Alemanha anunciou também que vai triplicar o seu nível de endividamento anual, não é? O que significa que tem a intenção de chegar aos 3%, isto é, de criar uma aliança atlântica onde os gastos de defesa são repartidos, se quiser, equitativamente entre os Estados Unidos e o pilar europeu, com ou sem aspas. É essa a visão. Essas despesas, esses investimentos são necessários para haver, efetivamente, uma capacidade europeia de dissuasão no domínio convencional contra uma invasão da Rússia. É esse o passo importante que representam este aumento muito significativo, impressionante, no orçamento da Alemanha. As autoridades portuguesas dizem-nos que a estabilidade financeira não está em causa, então não dizem nada de concreto. Não dizem nada de concreto. Isso significa que para as autoridades portuguesas, como para as autoridades espanholas e outras, tudo isto é tentativo. Aliás, a Espanha pode assinar este comunicado, porque este comunicado não diz que todos os aliados concordam no aumento de 5%. Diz só aliados, não é? Aliados é uma forma diplomática muito típica. O comunicado não diz all the allies agree, diz só allies agree. Portanto, allies agree quer dizer que não são todos, ou podem não ser todos. E isso permite a Espanha assinar o comunicado sem pôr em causa as posições que a Espanha tomou, não só publicamente, mas também na negociação com o secretário-geral das Nações Unidas. Mas isso também se aplica a outros. E aqui nós temos que sim, que vamos aumentar, mas que sim, que vamos fazer uma revisão estratégica já em 2029, se tudo correr bem, já sem o presidente Donald Trump, e portanto com uma pressão ligeiramente menor, embora provavelmente um presidente como o Vance seja ainda mais complicado, esse provavelmente fecha a porta à NATO. Depois há também se podem incluir as despesas, o apoio à Ucrânia, não dizem que termos, não é? Se é só o apoio financeiro, se é o apoio militar, mas portanto toda essa parte também abate. Isso é importante para a França e para a Polónia e para a Grã-Bretanha, que têm dificuldades em chegar a estes 3% e não têm a mesma determinação que tem a Alemanha, e portanto nós estamos aqui, exceto no caso da decisão alemã e em parte na decisão britânica de adquirir os F-35 com capacidade nuclear, o que robustece muito significativamente a sua capacidade de dissuasão. À parte disso, aqui estão, como se costuma dizer, águas de bacalhau, não é? Sim, nós vamos tentar, e não é só no caso português, aliás, o caso mais dramático é o caso espanhol, em que absolutamente nada está adquirido, mesmo no domínio das declarações. É importante ter a consciência de que, independentemente das coisas terem corrido menos mal,
o presidente Donald Trump conseguiu estar em toda a cimeira, que foi reduzida a 1 hora ou 2, para ele poder estar essas coisas todas muito bem, com certeza. Para não ver o receio dele sair mais cedo, não é? Tudo isso é importante, não, seria o último a não reconhecer os esforços e a qualidade dos esforços que foram feitos para as coisas correrem bem, mas a aliança está em crise. Tem uma crise de credibilidade, designadamente de credibilidade militar, tem uma crise política, não é? Porque não só os Estados Unidos que acham que a prioridade asiática é mais importante e que os europeus têm que tratar da sua segurança autonomamente, também são os europeus que estão divididos. É verdade que há sinais positivos, mais uma vez, a posição da Alemanha pode ser determinante neste processo, também a decisão alemã de apoiar a Ucrânia até ao fim. A Ucrânia é o principal parceiro da Alemanha no desenvolvimento da indústria e das capacidades de defesa europeia, não é a França, não é a Grã-Bretanha. As coisas podem ir no bom sentido e, sobretudo, podem ir no bom sentido se consolidar uma concertação estratégica entre as principais potências europeias. E pela primeira vez, no quadro da Cimeira da NATO, houve uma reunião do que agora se chama o E5, os Weimar mais 2, Alemanha, a França, Grã-Bretanha, Polónia e Itália, reuniram-se com o presidente Zelensky, com o secretário-geral da NATO, numa reunião que é pública, assumidamente pública, e que tem como tema principal, obviamente, a questão da guerra e da paz na Europa, que é a questão da Ucrânia. Esse sinal, esta reunião, é a primeira reunião do E5 que se faz no quadro da Cimeira da NATO. Apesar de tudo, é um passo na boa direção, que é, efetivamente, os europeus, as potências europeias, assumirem cada vez uma maior responsabilidade. É isso que pode recuperar a credibilidade da Aliança Atlântica, que pode ultrapassar a crise de credibilidade da Aliança Atlântica nesta conjuntura tão difícil em que está em causa a sobrevivência da NATO. Eu gostava de ouvir muito rapidamente a vossa opinião sobre os dados do último relatório do European Council on Foreign Relations, que foi publicado no domingo à noite e apresenta sondagens em 12 países europeus, incluindo Portugal. Os inquiridos portugueses são os que dizem estar mais preocupados com o uso de armas nucleares, com uma terceira guerra mundial, com uma guerra generalizada europeia para além da Ucrânia, com o colapso da NATO e com o colapso da União Europeia. Não aparecem em primeiro nos países que temem um eventual ataque russo, mas estão em segundo. A seguir à Polónia. Sim. Está mais mas perto à frente da Estónia. Do ataque russo. À frente da Estónia. O que eu vos queria perguntar é como é que se explica este receio dos portugueses que, como explicámos em certos parâmetros, se espera de alguns vizinhos da Rússia, como a Polónia ou a Estónia? Eu devo dizer que tenho uma grande dificuldade em explicar isso. A única coisa que me ocorre é dizer que os portugueses estariam e estão preparados para um discurso do governo e das forças políticas democráticas que sustentam a nossa política externa e a nossa política de defesa serem muito mais claros em relação à situação que se vive hoje na Europa e no mundo e aos perigos reais que ameaçam a Europa, e é este esforço que o Carlos acaba de referir, que a Europa tem de tomar nas suas próprias mãos a sua defesa e tem de tomar a sério, não para agradar ao presidente Trump, como pode ser a conclusão do resultado desta cimeira, mas porque é a sua segurança e a dos seus 500 milhões de cidadãos que está em causa. Porque é que os portugueses
são assim. Os portugueses, curiosamente, neste tipo de sondagens, estão sempre nos limites. Por exemplo, também em relação à Ucrânia, São dos principais apoiantes. São dos principais apoiantes. São os principais apoiantes ao lado dos polacos. Ao lado dos polacos, são os principais apoiantes da Ucrânia e percebem que se deve ser solidário com a Ucrânia. Porque é que isto é assim? Espanha aparece em segundo em alguns destas perguntas. O que também é contraditório com a política que tem seguido até agora o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que tem em relação à NATO posições que são, aliás, tradicionais da Espanha. Eu devo lembrar que eu fui cobrir o referendo de adesão da Espanha à NATO em 1982, imposto pelo presidente Felipe González, e que não foi fácil ao presidente Felipe González convencer os espanhóis a votarem a favor da adesão da Espanha à NATO. Portanto, há uma relação com a NATO em Espanha muito diferente da nossa. Nós temos uma relação antiga e amistosa com a NATO, com os Estados Unidos, com a Europa, naturalmente. Agora, porque é que para mim só há uma explicação, é a falta de debate, a falta de esclarecimento, a falta de pedagogia em relação à Europa e ao mundo em que vivemos. É a única explicação que eu encontro, mas de facto, quando eu cotidianamente faço as minhas deslocações no meu bairro e falo com a senhora dos jornais ou com a senhora da mercearia ou da lavandaria, eu vejo que há uma enorme preocupação dessas pessoas, que não são obviamente uma sondagem, mas que são pessoas comuns, em relação àquilo que se passa no mundo e àquilo que se passa na Ucrânia, nomeadamente. Carlos, quer arriscar alguma explicação? Eu estou de acordo com tudo o que a Teresa disse, mas não resisto a dizer aquilo que pensei quando vi mais esta sondagem. Aliás, um ponto ainda mais extraordinário: os portugueses são aqueles que mais defendem um dissuasor nuclear europeu. O que é absolutamente extraordinário. Mas, enfim, vai tudo no mesmo sentido. Eu concordo com tudo aquilo que a Teresa disse, mas, na minha opinião, os portugueses, a opinião pública portuguesa, os portugueses que respondem a estas sondagens são falsos pessimistas e os decisores políticos portugueses são falsos otimistas. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado por esta conversa e pela vossa companhia. E para quem nos ouve, se gostaram deste episódio do Diplomatas, ajudem-nos a promover o podcast, avaliando e recomendando aos vossos familiares e amigos. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.